em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus. A gente vai iniciar a live, tá bom? Essa live ela vai ficar salva aqui. E vamos orar para iniciar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento aqui. Deus, a tua palavra diz que as suas ovelhas, elas te ouvem, Senhor. Te ouvem e te seguem. Pai, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da minha vida. Tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre mim durante essas últimas semanas, Pai. Eu creio que essa live, Deus, possa trazer cura aos corações, eu possa abrir os olhos daqueles que estão com os olhos fechados, Deus. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver a verdade da Tua palavra, para que a gente possa ver a verdade do Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, eu oro nessa noite para que o Senhor nos desperte, para que o Senhor nos traga a revelação da Tua palavra, para que o Senhor traga cura nos nossos corações, Deus. A Tua palavra diz que os Teus mandamentos não são pesados, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. Pai, por isso nessa noite, Deus, traz descanso ao nosso coração. Nos traz a revelação da Tua palavra, Senhor. Que não seja apenas eu falando, Senhor, mas seja o Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos que a sua presença, nosso amigo Espírito Santo, se faça real aqui, Jesus, nessa live, nessa noite, nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, gente. Boa noite para vocês aí que estão entrando na live, né? E é motivo de alegria estar aqui com vocês em mais uma live, tá bom? Como vocês viram, o tema da live é Crônicas de Liberdade. Com certeza o Senhor vai falar muito com você essa noite, amém? E eu queria, para vocês entenderem um pouco, né? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Coloca aí. Estou te ouvindo, Daiane. Para vocês entenderem, né, o que significa Crônicas de Liberdade, aquilo que o Senhor tem falado comigo durante essas últimas semanas. Eu queria contar o meu testemunho, eu queria contar como que eu aceitei Jesus, né? E eu aceitei Jesus com 13, 14 anos de idade. Não nasci num lar cristão, né? Pelo contrário, né? Quando eu nasci, eu já nasci num lar onde a minha família era católica, onde os meus avós eram macumbeiros. E era nesse nível aí, né? E aí eu aceitei Jesus com 13, 14 anos de idade. Primeiro quem aceitou Jesus foi minha mãe. E depois foi a minha irmã mais nova, né? E aí ela aceitou Jesus, as duas aceitaram Jesus. E eu tava meio assim com o coração endurecido, né? Tanto eu como as minhas outras irmãs. E aí o Senhor foi agindo, foi
trabalhando muito no meu coração, até que eu um dia aceitei Jesus. Teve um dia que eu estava num Parque do Ingá, uma arena muito grande, onde acontece aqui no Amazonas, é o segundo maior festival folclórico, né? Que é a festa das cirandas. Todo ano acontece aqui no Amazonas. O primeiro é o Boi Bumbá, né? Eu tava nessa arena e eu lembro que a gente sempre foi muito livre. Eu e as minhas irmãs, a gente sempre foi muito livre, né? Mas essa liberdade que a gente tinha era uma liberdade que a minha mãe e meu pai chegavam com a gente para falar, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Mas a gente sempre foi muito livre para fazer o que a gente queria, né? Eu lembro que nesse dia a minha mãe já tinha aceitado Jesus, a minha irmã mais nova também, e elas estavam num evento, né, bem ao lado onde eu estava. E eu lembro que eu estava, era mais ou menos 7 horas da noite, 8 horas da noite mais ou menos, e aí eu estava ali em Manacapuru, né, bem no meio da cidade ali, naquele festival que estava tendo ali no Parque do Ingá, uma arena muito grande. E eu lembro que nesse dia eu estava ali sentada no meio, sozinha, tinha mais ou menos de 13, 14 anos de idade, e o Espírito Santo ele falou comigo. Ele disse, esse lugar não é para você. Eu lembro como se fosse hoje, né? Nunca tinha ouvido Jesus, nunca tinha experimentado algo diferente de Jesus, porque o que eu tinha experimentado era aquilo que eu sempre aprendi desde criança, né? Quando a minha mãe e a minha família me levava para a igreja católica. Então era uma coisa naquela época era algo muito, né, tudo a mesma coisa, né, as mesmas rezas, as mesmas coisas de sempre. Eu achava aquilo muito monótono, mas eu ia, né? E quando eu estava ali no Parque do Ingá, o Espírito Santo falou comigo, esse lugar não é para você. Foi algo assim que me marca muito, né? Porque eu nunca tive experiência com Deus, nunca tinha uma experiência como essa, né? E eu lembro que eu saí rapidamente lá. Nessa hora que o Espírito Santo falou comigo, eu me emocionei, porque eu senti que era ele falando comigo, né? E no mesmo momento que eu saí de lá, bem ao lado tinha também ali a Flomatizada, que era um galpão de uma das cirandas, e que estava acontecendo o fruto fiel da restauração. A minha mãe estava lá, minha irmã estava lá, e eu fui para lá com o intuito de encontrar elas, né? Porque algo ali, né? Deus falou comigo e algo ali tocou meu coração. E eu lembro que eu saí de lá, né? E na mesma hora que eu saí de lá, eu subindo ali, né? Tinha muita gente mesmo. E o Espírito Santo começou a trabalhar no meu interior. Eu lembro que eu via muita gente, eram muitas pessoas ali, e todo mundo colorido, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo ali agitado, sabe? Era uma alegria que eu não tinha visto em nenhum outro local, porque tudo que eu sabia era né, de regras, né? Quando eu ia para a igreja católica ali e eu ouvia, e era textos, enfim. E quando eu cheguei ali, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente, né?
todo mundo alegre, todo mundo feliz. Eu pensei comigo, cara, como é que pode isso? Eu pensei assim, pode isso? Eu nunca tinha visto, né, nada parecido. E aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, né? Eu lembro que tinha muita gente nesse dia, eu não consegui encontrar minha mãe, eu não consegui encontrar minha irmã nesse dia. E eu peguei e fui embora pra casa. Mas com aquela sensação, cara, Deus falou comigo ali. E a experiência que eu tinha vivido ali, né, naquele galpão e tudo mais, e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. E aí passou-se algumas semanas e tudo mais, a minha mãe, ela já tinha aceitado Jesus e estava caminhando com o Senhor, ela e a minha irmã mais nova, né? E teve um dia que ela abriu uma igreja do lado de casa, né? Era a mesma coisa da restauração, só que era uma base, uma igreja, né? Base da restauração, né? Com as mesmas liturgias, né? Com o mesmo culto que acontecia na restauração e tudo mais. Nesse dia, a minha mãe passou a congregar lá, né? Passou a visitar e congregar lá, e ela viu que era mais perto, né? E, nossa, nesse dia, eu lembro que era no culto de semana de inauguração. A minha mãe me chamou para ir no culto e eu fui no culto. Eu lembro como se fosse hoje, né? Eu tinha de 13 para 14 anos, estava de calça jeans, eu estava com uma blusa branca e tinha um leão na blusa branca, mas eu senti essa necessidade de aceitar Jesus. E aí, quando foi na hora do apelo, eu lembro que a minha mãe falou, você quer aceitar Jesus? E aí eu lembro que eu fui lá na frente e aceitei Jesus. Eu lembro que eu chorei, eu lembro de tudo, só não lembro do dia, né, que eu aceitei Jesus. Eu não lembro do dia, mas eu lembro, também não lembro o ano. Eu lembro que eu tinha entre 13 e 14 anos de idade. Eu lembro, né, tudo que aconteceu ali no culto. Eu lembro a roupa que eu tava. Eu lembro quando eu fui lá na frente eu chorei. E eu lembro quem orou por mim, né, que foi a Keila, uma líder de célula. Eu lembro que eu comecei a participar das células dela. Enfim, desde lá comecei a me envolver nas coisas do Senhor, né? E sempre fui assim, muito zelosa, muito cuidadora mesmo das coisas de Deus, né? Sempre fui muito assim, né? Queria as coisas tudo correto, tudo certinho, e sempre fui assim, né? E desde lá comecei a me envolver nas coisas de Deus e tudo mais. E eu lembro que era eu e a minha irmã mais nova, né? A nossa célula sempre estava, nossa geração ali sempre estava na frente, né? Dos frutos fiéis, e a gente sempre fazia as coisas com muito carinho, com muito amor. Era tudo muito colorido, tudo muito feliz. Eu lembro que teve vários encontros que teve encontro jump, né? A restauração sempre tem. E eu lembro também que eu fui para o encontro com Deus, né? E no encontro com Deus, ali eu fui batizada, né? Eu lembro como se fosse hoje, um dia, né, de manhã cedo, ali, né, recebendo, né, uma ventania, depois de uma chuva muito, muito grande assim, pela manhã. E aí cheguei e fui ali pra fila, né, ser batizada. E eu lembro como se fosse hoje, assim, a presença de Deus pairando sobre aquele lugar. Foi algo assim muito lindo, né, o batismo. E depois do batismo, eu lembro que entre 14 e 15 anos ali, como se fosse hoje também, né, o Espírito Santo, ele me batizou, né, com o Espírito Santo. Tava eu e a minha irmã lá do lado, e a gente foi batizado com o Espírito Santo, né.
E daí a gente começou a ser muito envolvido com as coisas de Deus, né? Era muito, muito bom, assim, poder estar na presença de Deus nesses dias. E aí o Senhor começou a agir, a gente começou sempre fazendo muito para o Senhor, sempre envolvido nas coisas de Deus, né? Depois de um tempo eu tive que vir para cá, para Manaus, para morar aqui, e eu comecei a me envolver nas coisas do Senhor também mais uma vez, né? Mesmo não querendo ter vindo para cá, eu vim por livre e espontânea pressão, né? Mas foi um propósito do Senhor, né? E graças a Deus aqui está a minha família. Mas é que Deus, ele desde lá começou a fazer muitas coisas através da minha vida, né? E muitas coisas mesmo, né? E depois eu comecei a congregar em outra igreja, né? Minha família toda era de lá, tudo mais. E só que durante alguns anos da minha vida, ao longo do tempo, fazendo as coisas para o Senhor, né, ali, sempre fazendo, na verdade, a minha vida assim era muito intensa, né? Todos os sábados, toda semana igreja, todos os sábados igreja. E você já vai entender por que crônicas de liberdade, né? Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Quero que vocês entendam um pouco da minha história e aonde eu tô agora. Tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai, né, curar o seu coração. Tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai falar muito com você aqui nessa live. Então, desde os 14 anos, né, quando eu aceitei Jesus, eu sempre fui muito ativa nas coisas de Deus, né, tanto eu quanto a minha irmã mais nova. Depois que a minha mãe aceitou Jesus, foi a mais nova. E eu lembro eu lembro como se fosse hoje também, quando a minha mãe anunciou, né? Olha, eu tomei uma decisão na minha vida, eu vou aceitar Jesus e a partir de hoje eu vou caminhar com o Senhor. Isso para mim foi um choque, né? E depois disso Deus, ele começou a trabalhar no nosso coração. Depois foi a minha irmã mais nova. E depois foi eu, mas ainda assim eu tinha um coração muito endurecido, né? E desde lá comecei a me envolver muito com as coisas de Deus. Muito, desde os 13, 14 anos de idade. Sempre me envolvi muito, sempre fui muito envolvida. Tanto eu quanto as minhas irmãs, né? E teve um tempo da minha vida não tão distante que se tornou um peso, né? Você está ali todos os sábados, toda semana, todos os sábados, nos cultos de jovens, nos cultos da igreja, limpeza de igreja, fazendo células, evangelizando, tudo, elaborando eventos, tudo, gente, eu me envolvia, tudo eu era muito envolvida e sempre de uma forma muito intensa, porque eu não sei, quando eu faço as coisas para Deus, eu não sei fazer de pouquinho, eu não sei fazer de uma forma qualquer. Eu gosto de fazer de forma intensa, com todo o meu coração, né? Assim, de todo o coração mesmo. Eu sempre fui assim, desde quando eu aceitei Jesus e tudo mais. E só que ao longo do tempo, não tão distante, se tornou um peso para mim. Você vai entender o porquê. Na verdade, eram todos os dias, quase toda semana, né? Na verdade, as mesmas coisas toda semana. E se tornou um peso, se tornou um fardo para mim, né? E esses últimos dias, né? Eu disse, Senhor, eu vou
eu vou me desligar um pouco das coisas aqui, eu vou me desligar das redes sociais. Se você me acompanha aqui no Instagram, você vai entender, né? Passei 2 semanas assim com o Senhor, sabe? Lendo a sua palavra, assistindo ministrações, entendendo um pouco do que Deus ele queria de mim e tudo mais, e tirei um tempo para o Senhor, realmente para o Senhor. E teve um dia, num sábado, né, que o Senhor ele me visitou aqui na minha casa. Sabe, às vezes a gente tem aquela mentalidade que Deus ele só nos visita na igreja. E tá aí uma coisa que me irrita, é quando as pessoas elas têm essa mentalidade de que o Senhor ele vai, claro que a casa do Senhor, Deus ele estabeleceu, congregar é importante, sim, né? Então eu achei assim a visitação do Senhor aqui em casa, e Deus começou a falar comigo assim de uma forma muito profunda, sabe? De uma forma muito intensa, de uma forma muito real, que isso já tinha acontecido comigo, mas poucas vezes, né? E o Espírito Santo começou a falar comigo, né? E aí, Atos capítulo 8, versículo 48, diz assim: que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, ou onde seria o meu lugar de descanso? Isso quer dizer, meu irmão, você que está aqui na live, que você não, sabe, o véu se rasgou de algo, né? Quando Jesus ele morreu ali, o véu se rasgou, você tem livre acesso para buscar a presença de Deus em todos os lugares. E comigo Deus ele trabalha de uma forma, com você Deus ele trabalha de diversas maneiras, e Deus ele tirou esses dias para falar comigo, né? E Deus ele veio assim de uma forma muito maravilhosa, né? Muito maravilhosa mesmo, e me curando assim de algumas coisas que aconteceram comigo, né? E muitas vezes eu tava ali, né, na igreja fazendo muitas coisas para o Senhor, e talvez pensando que ali estava agradando a Deus. Não, Deus, eu preciso fazer isso aqui porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor merece o melhor, né? Mas na verdade eu via que as pessoas elas estavam me ensinando de uma forma totalmente diferente daquilo que estava escrito na palavra. E à medida que todos esses anos aqui, eu falei para vocês que eu aceitei Jesus entre os 13 e 14 anos de idade. E todos esses anos aqui eu não parei, eu sempre fui muito ativa nas coisas de Deus. Mas teve um momento que se tornou um fardo. Sabe por quê? Porque uma coisa eu via na igreja, né, muitas pessoas me ensinando uma coisa, e quando eu via na palavra era de uma forma totalmente diferente, sabe? Era muitos podes e não podes, sabe? Era pesado demais, sabe? E teve uma época da minha vida, vocês estão me ouvindo direitinho aí? Coloca aí, tô te ouvindo, Daiane. Tá bom? Quero saber se o áudio tá legal. E teve um período da minha época não tão distante que era pesado demais servir o Senhor. Porque teve um período, né, que eu me afastei da minha família. Sabe? Teve um período que eu tava cansada demais, que eu tava esgotada demais. Que eu tava vivendo ali naquela bolha gospel, né? Que as pessoas, né, na verdade era uma liderança muito doentia, né? Era muitos podes e não podes. Eu não tô falando, gente, de trazer o mundo para a igreja, não. Eu tô dizendo de
muitas vezes eu tenho que pedir para evangelizar, eu tenho que pedir para ser liberado para um aniversário, né, na minha mãe, para o aniversário de um primo, para o aniversário de uma irmã minha, para uma formatura, que na verdade a formatura da minha irmã mais velha eu nem fui, porque eu estava muito envolvida, eu queria muito que Deus ele recebesse ali, né? E eram muitas regras, eram muitos podes e não podes, eram muitos, você tem que fazer, você tem que entregar relatório, você tem que estar aqui para o ensaio, sabe? Era pesado demais, sabe? E Jesus fala na sua palavra, em 1 João capítulo 5, versículo 3, os seus mandamentos não são pesados. Sabe, gente, quando na verdade é muito duro poder lembrar disso e saber que Jesus nunca me pediu isso. Jesus nunca me pediu as muitas regras. Jesus nunca me pediu, nunca me pediu todo esse peso, esse fardo pesado, sabe, que eu carregava. Era tanto desgaste, sabe, emocional. Eu tô falando isso, né, talvez muita gente que tá assistindo essa live, né, não sabe muitas coisas que eu passei nesse tempo. Também não vou dizer as igrejas que eu congreguei aqui, né, durante esses anos. Não vou citar nomes também, mas eu lembro que era muito desgaste, sabe? Eram muitas regras que, na verdade, a palavra de Deus diz que os fardos que os mandamentos de Jesus, eles não são pesados, sabe? E que a palavra diz que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28. E durante muitos anos da minha vida ali, me dediquei. Esses dias eu estava escutando um louvor da Tamires Garcia que fala a tua mesa cura, né? Tanto que eu me desgastei cuidando da vinha que não era minha, né? Procurando impressionar Jesus, né? E esses dias Deus ele vem falando muito comigo, sabe? Eram muitas regras que não partiam do Senhor. Eram muitas regras humanas que não partiam do Senhor, sabe? E Jesus disse que o fardo dele é suave e leve, sabe? Não, quando a gente serve ao Senhor, tem uma diferença muito grande quando a gente está no Senhor, quando a gente mergulha em Deus, quando a gente busca o Senhor, sabe? Quando a gente está mergulhado no Senhor, a gente não precisa fazer esforço. Eu lembro às vezes que, muitas vezes, quando era liberado para evangelizar, às vezes eu chegava e aí eram muitas piadinhas, né? E aí, cadê os frutos? Vocês não foram evangelizar? E isso, ao longo dos anos, sabe, me causou e isso só veio à tona esses dias, né? Isso me causou uma ferida e uma marca muito grande assim no meu coração, sabe? Aí você pode estar perguntando, mas como assim, Daiane, regras, mandamentos que nunca partiu do Senhor, sabe? O que Jesus disse a respeito dos fariseus é muito verdade. Jesus disse, olha, vocês não entram no reino dos céus, vocês não deixam as minhas ovelhas entrar no reino dos céus. E esses dias eu estava lendo a palavra do Senhor em 1 João, se eu não me engano, em 1 João, que fala
É João capítulo 15, versículo 14. Vocês são os meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Sabe quantas vezes eu deixei de fazer aquilo que o Senhor queria que eu fizesse para agradar os homens? Quantas vezes eu deixei de evangelizar para não causar conflito, porque na verdade aquilo que eu fazia era algo que desobedecia, sendo que Jesus disse: vocês são os meus amigos se vocês me obedecem. Sendo que Deus disse em Atos 5, 29, na verdade os apóstolos ali falando da palavra, e era um avivamento ali muito extraordinário. Os fariseus queriam impedir eles de evangelizar. E aí Pedro se levanta e fala: mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Quantas vezes eu disse não para o Senhor? Quantas vezes eu me sentia culpada de fazer aquilo que o meu Deus estava pedindo que eu fizesse? Porque quando na verdade a minha liderança era uma liderança doentia, que chegava para mim com regras humanas para dizer que aquilo que eu estava fazendo não era de Deus. Quantos anos, gente, eu passei num evangelho desse de mentira, apesar de não ter, de tanto ler a palavra ali, mas eu pensava que por obedecer a minha liderança, eu estava obedecendo na verdade ao Senhor, quanto na verdade eu estava desobedecendo ao Senhor. Quanto na verdade, quando Ele disse ide, Ele disse vão, eu estou liberando vocês. Eu quero que vocês vão, eu quero que vocês façam discípulos. Sabe, eu acho que muita gente não está entendendo muito, sabe, o que eu estou falando aqui. E, na verdade, esses dias, eu disse: Deus, eu vou fazer uma live, eu quero falar um pouco da sua palavra e tudo mais. E o Espírito Santo falou: fala aquilo que eu fiz na sua vida. E para muita gente, esse tipo de pregação, de ministração é desafiadora, porque você vai mexer com o ego de muitas pessoas, você vai desagradar muitas pessoas. Mas se você está aqui, você está assistindo essa live e você está pensando que o que eu estou falando são coisas, talvez vai desaflorar muitas pessoas, vai desagradar muitas pessoas. Mais importante é agradar a Deus do que os homens. Então, gente, na verdade, durante todos esses anos eu estava cuidando da vinha que não era minha. Eu estava fazendo o trabalho de Deus, quando na verdade eu apenas preciso plantar para que o Espírito Santo possa trabalhar no coração das pessoas. Quando na verdade, quando eu evangelizo, eu planto uma semente para que o Espírito Santo, possa, no tempo dele, tocar outras pessoas e outras pessoas possam ser salvas através dessa semente. E essa semana eu estava lendo, em Atos, fala que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Sabe, ali eu entendi que eu não preciso de esforço para ganhar almas. Ali eu entendi que, ali no livro de Ezequiel, quando ele fala em rios mais profundos, quando a gente vai mais profundo com Deus, é natural, quando a gente vai mais profundo com Deus, é natural, as pessoas elas são atraídas pela presença de Deus. As pessoas que têm sede, as pessoas que têm carência, pelo Evangelho, é natural quando a gente está mergulhado em Deus. Deus nos envia, às vezes a gente nem precisa ir, às vezes elas vêm até nós, sabe? Eu entendi isso esses últimos dias. Quando a gente está mergulhado, a gente não precisa fazer esforço.
é natural, é leve, é suave, né? Como Jesus ele disse. Então, voltando aqui, né? Eu passei muitos anos me desgastando, cuidando de uma obra que não era minha. Muitas vezes eu me privei de ir a aniversários da minha família, porque eu pensava que eu estava agradando a Deus, quando na verdade eu estava agradando a homens, quando na verdade eram regras, eram mandamentos que nunca partiram do Senhor, sabe? Era um desgaste nos meus relacionamentos. Eu não me permitia, na verdade, alegrias na minha vida, porque eu pensava assim, não, é mais importante a obra do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Jesus, ele está perto de você quando você faz uma caminhada. Jesus, ele está perto de você quando você está no seu trabalho ali, trabalhando. Jesus, ele está perto de você, ele não fica num templo, numa caixinha. Jesus, ele é incrível, ele está dentro de um ônibus, ele nos usa em todos os lugares. Sabe, quando a gente entender isso, que a obra não é nossa, é do Senhor. Quando a gente entender isso, que muitas vezes a gente precisa estar aos pés de Jesus, igual Maria ali, sabe, vai ficar mais leve. Sabe? E durante todos esses anos era pesado demais para mim, sabe? Eu me afastei de muitas pessoas. Na verdade, quando isso aconteceu, o meu ciclo de amizade era muito mais enxuto, sabe? Era poucas pessoas, porque às vezes eu não me permitia ter relacionamento com outras pessoas, porque na verdade eu era ocupada demais com as muitas regras, com as muitas coisas. Não, você precisa fazer, você precisa entregar, você precisa fazer, enquanto Jesus não pediu nada daquilo, sabe? Esse tempo, ano passado, eu lembro que, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Eu lembro que ano passado eu subi a serra do Tepequim, e durante todos esses anos assim da minha vida eu nunca me permiti tirar um tempo para fazer uma viagem, tirar um tempo assim para ficar muito mais com a minha família, como graças a Deus eu estou hoje. Graças a Deus o Senhor me libertou de muitas coisas. Graças a Deus, hoje eu tenho um tempo para ficar mais com a minha família, né? E aí me vem muitas coisas. Eu era confrontada pela palavra do Senhor quando eu lia, né? Quando a gente se esquece, né, da nossa família, na verdade aquilo que está na palavra, né? Um versículo que diz, quando a gente esquece da nossa família, na verdade a gente está negando nossa fé. Isso aí é bíblico, tá? Isso aí é bíblico, tá na palavra, só não lembro agora a referência. E hoje eu tenho um tempo para sair, hoje eu tenho um tempo para fazer as coisas que eu gosto, sabe? Isso não me limita de evangelizar, sabe por quê? Porque lá no meu trabalho, como eu falei para vocês, quando a gente está mergulhado nesse rio que Ezequiel fala, a gente não precisa fazer esforço para ganhar discípulos. A gente não precisa fazer esforço para evangelizar. A gente não precisa fazer esforço para trazer alguém para a igreja. Porque quando a gente está mergulhado nesse rio, as pessoas elas são atraídas pela presença de Deus em nós. Né? Eu lembro lá em Atos, se você ler o livro de Atos, você vai ver quantos sinais e maravilhas os apóstolos faziam. Eles não precisavam fazer esforços, sabe por quê? Porque eles estavam mergulhados nos rios do Senhor, na presença do Senhor. Eles não precisavam fazer muito esforço, porque à medida que eles caminhavam, as pessoas eram curadas. À medida que eles pregavam, quanto mais eles pregavam, mais pessoas vinham para ouvir os apóstolos. Sabe, você não precisa se esforçar. E aí, esses dias eu estava no meu trabalho e tudo mais, e eu lembro que a diretora administrativa entra na minha sala e ela começa a falar muitas coisas,
sem eu dizer nada. Muitas coisas que estavam no coração dela, muitas coisas que ela fez. Quando eu vejo, ela tá com os olhos cheios de lágrimas. E eu orando em espírito ali, ouvindo ela. Esses últimos dias também, eu ali no ônibus e tudo mais, e dois jovens falando muitas coisas, e eu vi a aflição daquelas jovens, eu desci do ônibus, elas desceram do ônibus, eu parei, dei uma palavra rápida. Elas ficaram ouvindo, refletindo aquilo que eu estava falando. Sem contar, eu posso falar aqui para vocês vários testemunhos. Eu não precisei marcar um evangelismo para que isso acontecesse. Eu não precisei me esforçar demais e estar ali dentro de um templo para que essas pessoas elas pudessem vir até lá e eu pudesse falar de Jesus para elas. Eu não precisei me esforçar. Simplesmente eu abri a minha boca, simplesmente eu ouvi elas e ali deu uma palavra conforme o Espírito Santo queria. Sabe? E esses dias no ano passado, eu me permiti, graças a Deus, depois que eu saí dessa bolha, né? Viajar, me permiti, fui pra Cabana, que era a camisa da Cabana, e a gente estava mergulhado lá no rio também, da presença. E logo que a gente saiu da cabana, o Espírito Santo já nos direcionou a um jovem, que é o Vitor, e a gente começou a falar de Jesus. O Vitor estava meio bêbado, mas estava sóbrio, e ele começou a falar, e falou muitas coisas da vida dele, e a gente ouvia o Vitor. E à medida que o Vitor, ele falava, ele começava a chorar. Muitas coisas relacionadas, eu via que ele precisava de cura, sabe? E a gente não fez esforço, a gente não precisou, sabe, de nada. Foi um momento simples ali, uma viagem onde a gente estava mergulhado nos rios do Senhor. Quando a gente saiu, a gente começou a ouvir o Vitor aceitou Jesus ali, e depois eu vim pra cá, pra Manaus, e eu comecei a consolidar o Vitor começou a ser consolidado, e à medida que eu consolidava o Vitor, ele começou a se firmar nos caminhos do Senhor, começou a ir para as salas de orações, e as coisas começaram a acontecer. Não precisei de esforço, sabe? E ano passado fui pra graças a Deus, me permitir e fazer uma viagem comum com a minha amiga. Foi muito incrível, mas ao mesmo tempo a minha amiga falou: Daiane, eu acho que Deus vai fazer alguma coisa aqui nessa viagem. Eu falei: amém. Eu estava muito cansada, eu queria descansar, eu queria aproveitar aquilo que eu não aproveitei durante anos, que não é pecado você viajar, não é pecado você fazer esporte, não é pecado você estar com a sua família. Jesus, ele morreu ali na cruz, né, e te deu essa liberdade para que você possa fazer isso, amém? Então eu fui, e teve uma serra, mais de 1000 metros de altitude, que se chama Serra do Platô, ali na Serra do Tepequém. E alguns jovens que foram com a gente, eles estavam despreparados, e a gente subiu 3 horas da manhã, gente, a Serra do Platô. Vocês têm noção? Depois que eu fui pra Cabana, eu fiquei assim. Na verdade, depois que o Espírito Santo me libertou de ser religiosa demais, eu fiquei livre, sabe? Eu tenho essa liberdade em Cristo de sair para os lugares e experimentar coisas em Deus, né? E subi a Serra do Platô 3 horas da manhã, a Ediane foi comigo, e eu via que ela estava muito cansada, e ela falou: Dai, coloca aí na tua bolsa comida, porque pode acontecer alguma coisa. Mais de 3 horas de caminhada, para vocês terem uma ideia, sem parar. E eu sei que a gente subiu ali a Serra do Platô, e já era amanhecendo, 5 horas da manhã. Tinha alguns jovens que colocaram algumas coisas na bolsa, não estava pesado.
a bolsa não estava pesada, tinha algumas comidas, alguns milímetros, algumas frutas assim. E eles colocaram algumas coisas, eram capa de chuva e tal, e eu via que eles estavam muito mais precisando que eu, porque eles estavam muito cansados, eles estavam muito fadigados. A minha amiga também, ela é um pouco gordinha, desculpa amiga, eu sei que você vai assistir essa live depois, mas eu preciso dizer isso. Não que você é gorda, né, mas você é cheinha e fofinha e muito linda. E aí, conforme a gente ia andando, né, 3 horas de caminhada sem parar, para você ter uma ideia, a mochila estava comigo e eu me sentia muito fadigada, porque 3 horas de caminhada, eu gosto de caminhar, mas 3 horas sem parar, sem nada, e subindo 1000 metros de altitude para uma serra, e à medida que eu andava, ficava pesado para mim. E o Espírito Santo falou comigo em uma serra, subindo uma serra de 1000 metros de altitude. Não era nada espiritual, não era nada de igreja, não era encontro com Deus, não era nada, porque o Espírito Santo ele fala com a gente em todos os lugares, como ele quer, na hora que ele quer, e ele tem essa liberdade para isso. E aí o Espírito Santo falou comigo, ele falou, você está carregando fardos que não é seu. Naquela hora, meus olhos se encheu de lágrimas. Como assim? Ele falou, você está carregando fardos que não é seu. E eu entendi muita coisa. Durante esses últimos dias também, Deus tem falado muito comigo. E às vezes é importante Deus ele parar a gente assim para nos falar. Porque às vezes a gente lê a palavra de uma forma monótona e na verdade esses últimos dias Deus tem aberto os meus olhos espirituais para ouvir Ele, para entender a sua palavra. E aí eu entendi que Ele disse, você está carregando fardos que não é seu. Sabe, aí eu lembrei de muitas coisas esses dias que o Espírito Santo começou a fazer em mim, desde, assim, uma retrospectiva, desde quando eu aceitei Jesus, sabe, desde quando eu comecei a me envolver nas coisas de Deus, e as coisas elas foram pesadas, o Espírito Santo começou a me mostrar, olha, você está carregando coisas que os fardos, esses fardos não são seus. E aí eu lembrei da música da Camille Garcia que fala, né, que os meus esforços não compram Deus, que as minhas obras, aquilo que eu faço, não compra Deus. Isso não quer dizer que você tem que parar aquilo que você está fazendo na obra de Deus para pensar assim, não, aquilo que a Daiane está falando, como assim? Eu tenho que parar agora tudo que eu estou fazendo na obra porque ela está falando isso? Não é isso que eu estou falando. As nossas obras não compram Deus, sabe? Para Deus é muito mais importante o seu relacionamento do que a sua obra. Como assim, Daiane? Naquele grande dia, muitas pessoas vão dizer assim, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Senhor, no teu nome eu ganhei 10.000 almas, Senhor. 100.000 almas, Senhor. Naquele grande dia, muitas pessoas vão chegar com Deus nessa desculpa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus, eu cuidei, eu fiz isso e aquilo e tudo mais. Naquele grande dia, sabe o que Deus vai dizer? Aparta-te de mim, pois eu não vos conheço. Sabe o que Deus ele quer dizer com isso? Você nunca teve relacionamento comigo. Você nunca procurou ter um relacionamento comigo. Você fazia. Eram regras, muitas vezes, humanas, porque se você não sabe, né? Muitas vezes a gente faz para Deus
A gente faz para os homens com a desculpa que a gente está fazendo para Deus, sabe? E esses dias o Espírito Santo tem falado muito comigo, sabe, sobre isso, sobre esses fardos pesados. Por que era pesado demais para mim? Porque eram regras humanas, muitas vezes eram mandamentos, eram regras que nunca partiram do Senhor. Por isso que era tão pesado para mim. Por isso que se tornou tão pesado aquelas muitas listas de regras dos homens. Por isso que se tornou tão pesado. E sabe, com Jesus não é pesado. Para Jesus, olha a diferença. Para os homens é pesado, mas para Jesus não é pesado. Sabe por quê? Jesus ele disse em 1 João 5,3: os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos não são penosos. Venham a mim, Mateus 11:28, todos vocês que estão venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você faz para o Senhor, não é para homens, não é pesado. Quando você está mergulhado em Jesus, não é pesado, se torna prazeroso. E aí, subindo a serra do Tepequém, a ficha caiu, sabe? Na verdade, ali a ficha caiu, mas na verdade a ficha caiu 2 semanas atrás, quando o Espírito Santo falou: eu não te pedi nada disso. Eu não te pedi nada disso, né? E aí Deus ele fala, né? E chegou um dia, né, que eu desabei. Chegou um dia que a conta chega, né? Tantos anos, desde os 13, 14 anos de idade, servindo ao Senhor ali todo o tempo de uma forma muito sincera, de uma forma muito profunda, sabe? De uma forma muito, né, maravilhosa. E aquilo que Deus ele depositou em mim, o meu chamado, gente, é diferente. E muitas vezes incomoda muita gente, muitas vezes ninguém entende. E eu tava numa bolha ali, com uma liderança ali muito doentia. Porque para todos os lugares que eu ia, eu tinha que avisar: olha, eu tenho que ir num aniversário, eu posso ir. Eu tenho que ir num cinema, gente, eu posso ir. E outra coisa, ministrar em outras igrejas, ou visitar outras igrejas, não podia. Não podia. Eram pesados demais. É por isso que chegou um dia que se tornou pesado demais para mim. Sabe por quê? Porque essas muitas listas de regras, Jesus nunca chegou para você. Eu nunca vi na palavra de Deus Jesus dizer: olha, eu proíbo vocês de evangelizar. Jesus nunca disse isso. Pelo contrário, é uma ordenança de Jesus. E nunca vi Jesus falando ali na palavra: olha, eu proíbo vocês de visitar outras igrejas, de congregar em outras igrejas, de visitar ou de ministrar em outras igrejas. Nunca vi isso na palavra. Pelo contrário, Jesus disse: olha, façam discípulos. Jesus disse: eu sei o potencial que vocês têm. Vocês farão obras maiores do que eu. Por isso que era pesado demais. Porque eu estava num meio ali de regras humanas, de pode ou não pode, regras, mandamentos que na verdade nunca partiram do Senhor. E Jesus ele disse em João 15:14: vocês são os meus amigos se fizerem o que eu mando. Sabe,
Em João 10, 27 ao 30 fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas de Jesus. De Jesus. Eu as conheço, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Então, nós somos amigos de Jesus se a gente faz aquilo que Jesus manda. Atos 5:29 diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Mais importa é obedecer a Deus do que os homens. E quando na verdade, durante quase esses 8 anos de idade, esses 8 anos ali congregando, mais ou menos 8, 9, 10, eu não faço ideia, eu percebo que a minha vida durante esses quase 10 anos ela foi cerceada, sabe? O meu chamado foi cerceado por simplesmente uma imposição de listas, de regras de homens, quando na verdade era para mim ter obedecido ao Senhor, era para mim ter obedecido aos mandamentos do Senhor, era para mim ter obedecido aquilo que Jesus ele me pediu para fazer. E sabe de uma coisa? Lendo a palavra do Senhor, fala que na verdade, né, quando eu vi esses dias e o Espírito Santo ele começou a trabalhar na minha vida, na verdade eu desabei aqui em casa, sabe? Foi muito duro ouvir o Espírito Santo dizer: olha, filha, eu te libero para você ir. Filha, sabe? Porque se tornou pesado, porque na verdade se tornou pesado porque eram regras humanas de homens, que eu nunca disse isso para você, né? E Jesus fala, né? Os seus mandamentos não são penosos. Quando a gente está com Jesus é suave, é leve, né? E na verdade nunca ninguém chegou para mim para dizer: olha, Daiane, isso não é normal. Essas regras, né, que a tua liderança tá falando aí não é bíblico, não é normal, sabe? Eu vim descobrir isso depois que eu saí, né? E depois que o Espírito Santo me pegou aqui 2 semanas atrás e me disse: olha, filha, eu nunca te pedi tudo isso, eu nunca te pedi para que você se acabe dentro de uma obra que muitas vezes não é minha. Muitas vezes eu não tô lá, porque vamos ser sinceros, meus irmãos, tem lugares que Jesus ele não tá. Sabe por quê? Porque muitas vezes a liderança ela pega o controle, e o controle ali não tá nas mãos de Jesus, o controle está na mão dos homens. Sabe, e por muito tempo, gente, por muitos anos, eu tô sendo curada, sabe, eu sei que muitas coisas têm sido curadas ao longo desses mais 2 anos, 3 anos, né, depois que eu saí, mas muitas coisas estão sendo curadas agora, sabe, eu acho que Jesus abriu os meus olhos espirituais e começou a me mostrar: olha, tem coisas que eu não te pedi para fazer. E sabe de uma coisa? Talvez você tá aqui e você tá pensando: como assim? Como assim, Jesus, isso que eu tô fazendo, Jesus não me pediu? Deixa eu falar uma coisa. Teve um dia que Deus ele deu descanso para Davi, né? Davi já estava numa certa idade. Deus ele deu descanso para Davi. Eram muitas guerras. Nesse tempo ele já tinha sido rei de Israel
e ele tinha feito muitas coisas para o Senhor. Teve um dia que ele estava no palácio dele, muito bonito, muito, né? Depois você pode pesquisar e eu esqueci a referência. Mas teve um dia que Davi falou, poxa, a tenda do Senhor tá, a arca do Senhor, a presença do Senhor tá numa tenda. E eu tô aqui nesse palácio, né, com um bom do melhor, e a arca do Senhor tá numa tenda. E aí ele fala pro profeta Natan, Davi, faz aí o que você bem entender, porque Deus está com você. Quando foi mais tarde, Deus fala com Natan, fala com o profeta Natan, Deus fala, olha, fala para Davi que eu não pedi para Davi fazer tenda nenhuma, templo nenhum para mim. Durante todos esses anos, né, quando eu estava com o povo de Israel, a minha presença sempre esteve numa tenda. E até hoje está numa tenda. Mas eu não pedi, Davi, para que você fosse construir um templo. Eu não pedi isso, sabe? E aí, por mais que as nossas intenções com Deus sejam puras, sejam sinceras, eu entendo a intenção de Davi. Davi queria dar o melhor, né? Tanto é que não foi ele que construiu, né? E ao longo do texto vai discorrer que Deus fala, né? O profeta Natan falar com Davi e dizer, Davi, não vai ser você que vai construir esse templo, mas vai ser o seu filho. Só que o propósito era muito maior do que isso, né? Então, às vezes, por mais que as nossas intenções sejam puras, e aí eu me lembro de um outro episódio, quando o povo ali estava andando, né? Se eu não me engano, em 1 Crônicas ou 2 Crônicas, o povo estava ali andando e teve um momento que a arca caiu. A arca caiu e todo mundo ficou sem. E agora? A arca caiu. E teve um rapaz que pegou a arca, que tentou levantar a arca, e na mesma hora que ele tentou levantar a arca, ele morreu. Davi fica ali muito temoroso, sabe? E por mais que as nossas intenções com Deus, de fazer algo para Deus grandioso, seja pura, seja sincera, Deus, eu quero fazer isso para o Senhor, mas será se é aquilo que Deus quer que a gente faça? E aí, o que me vem à mente quando esse episódio da arca cai é que as pessoas, elas sempre querem dar um jeitinho, apesar de as intenções desse rapaz, eu me esqueci o nome, tenha sido boas, porque a arca do Senhor, da presença de Deus, caiu ali, eu vou levantar, mas na mesma hora a arca cai. Por quê? Porque não era para ele carregar, não era para ele pegar, era para os levitas pegarem. O que eu entendo com isso? Apesar de as nossas intenções com Deus serem muito boas, sabe? Não é nada disso que Deus quer, por isso a gente precisa estar com os olhos atentos. E aí, esses dias o Senhor me curou de regras, de mandamentos que nunca partiram do Senhor, de uma liderança muito doentia, de podes e não podes, de que para mim ir para o cinema, para mim ir para o aniversário, para mim sair, eu tinha que falar, olha, eu tenho que ir, vocês deixam eu ir. Às vezes, muitas vezes eu não fui pregar em outras igrejas porque a liderança não permitia, porque com a desculpa de que não, vai entrar o orgulho no seu coração. E aí eu lembro com muito, sabe, o que eu tô falando isso pra vocês, gente, é muito sério. E isso acontece em muitas igrejas. E tem muita gente presa nessa doutrina. Tem muita gente presa nessa bolha de proteção. Toda a minha vida, desde criança, eu sempre fui muito livre.
A minha mãe nunca me prendeu de nada. Tanto é que às vezes eu falava, mãe, vai ter um evangelismo em tal lugar, eu vou. E a minha mãe falava, Deus te abençoe, minha filha. Porque ela sempre me abençoou. Tanto a minha mãe como meu pai. Né? E aí você se depara com uma liderança. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não é a igreja que eu tô agora. Porque a igreja que eu tô agora, o Senhor tá me curando lá. Tá? A igreja que eu tô agora, o Senhor tá me curando lá, gente. O Senhor me levou para aquele lugar para que haja cura no meu coração. E eu sou grata, né, aos meus pastores, ao meu líder, porque na verdade eles me entendem muito e tem muitas coisas que eles não entendem porque eu sou muito arredia, né? Quase 8 anos, 10 anos numa mentalidade que eu estava servindo o Senhor, de que eu estava agradando ao Senhor, quando na verdade eu estava agradando homens. Quando na verdade as pessoas me queriam ali só para que eu pudesse dar resultado para elas. Me procuravam só quando precisavam. Daiane, oi, tudo bem? Como você tá, minha filha? Faz uma arte pra gente divulgar. E eu era da mídia também. Faz uma arte pra me divulgar tal evento e tudo mais. Então nunca foi por aquilo que eu sou. Nunca foi por aquilo que... pela minha essência, por aquilo que eu sou. Sempre foi por interesse. Então, eu acredito que a minha liderança agora, Deus ele me levou para lá para me curar. E ao mesmo tempo que Deus está me curando lá, ao mesmo tempo eu fico um pouco arredia, sabe? Porque, na verdade, Deus está me curando. Deus está me curando de uma liderança doentia do passado de podes e não podes, né? E aí quando você percebe todos esses anos ali, claro que nada que a gente faz pro Senhor se passa desapercebido, nada que a gente faz pro Senhor ali claro que o Senhor ele recebe, né, a nossa entrega, o nosso serviço, claro que o Senhor ele se agradou de muitas coisas que eu fiz ali, mas é duro você lembrar e saber que na verdade a tua vida estava sendo cerceada aos poucos, né? Porque na verdade ali, né, os meus relacionamentos estavam sendo cada vez mais depreciados. Tinha vezes que eu não ia para reunião para eventos de família, que eu amo estar no meio da minha família. E eu lembro que as minhas tias cobravam isso de mim. Eu lembro que né, quando o meu sobrinho nasceu, Gabriel, eu não acompanhei ele, a infância dele, né? Porque era todo tempo na igreja, todo tempo ali, que se faltasse um culto, talvez eu ia desagradar alguém, talvez eu ia desagradar até Deus. Enquanto na verdade a palavra de Deus diz que Deus ele tem prazer no bem-estar dos seus servos. Deus ele tem prazer no seu descanso, quando você descansa. Tanto é que a palavra diz em Gênesis que Deus ele descansou no 7º dia, né? E tanto é que Mateus 11:28 fala, né, que o jugo vocês encontrarão descanso nas vossas almas. Então o descanso é do Senhor, meu irmão. Descanse, viagem, aproveite a sua família, né? E é duro poder lembrar disso. E eu tô falando isso, gente, não que eu tenha raiva das pessoas que, né, das pessoas aonde eu um dia congreguei, pelo contrário, eu não tenho raiva. Se você tá assistindo essa live aqui, meu irmão,
eu já perdoei você, né? Já liberei em nome de Jesus. Só que eu preciso alertar as ovelhas de Jesus. Só que eu preciso dizer, né, que não é correto, não é saudável, né? Você ser, as pessoas elas sabe, decidirem por você, né? Decidirem se você vai ou não a um evento de família, se você vai ou não ao cinema, decidirem por você o seu chamado, o seu propósito, decidirem por você toda a sua vida. Não é isso que eu aprendo na palavra de Deus. Não é isso que eu aprendo quando Jesus ele fala que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não é isso que eu aprendo na palavra João 15:14, quando eu leio, vocês são os meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Não é isso que eu aprendo na palavra, né? Quando Jesus ele fala que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, quando os seus mandamentos não são pesados, não são penosos, não é para ser assim cheio de regras, não é para ser assim cheio de atividades e coisas que muitas vezes são coisas que nos prendem ali naquele sistema, né, de igreja, de cárcere, né, na verdade, de igreja, quando na verdade não é saudável. Quando eu leio a palavra eu não consigo, gente, eu não consigo, sabe? Não batia quando eu falava eu vou evangelizar em tal lugar, no carnaval, e as pessoas me falavam assim, não, a gente não te libera, a liderança falava, não, o pastor não liberou. E quando Jesus dizia assim para mim, vai, faça discípulos, fala da minha palavra, sabe? Não é de Deus, não é, se você está vivendo isso, não é uma liderança saudável, não é, sabe, uma liderança saudável. Quando Jesus ele fala para os fariseus, olha, vocês não herdam o reino dos céus, vocês não querem as minhas ovelhas herdam também o reino dos céus. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? E aí, outra coisa também que ao assistir a ministração ali da Tamires Garcia, ela fala, né? Eu não preciso... quando eu vi aquela ministração dela ali também, cara, foi uma libertação para mim. Quando eu ouvi ela falar aquilo que eu não preciso me matar em uma obra com a desculpa que eu não preciso me matar em uma obra que é minha, com a desculpa que a obra é de Deus. Então, a gente precisa prestar atenção, sabe? Muitas vezes o controle não está na mão da liderança. Quer dizer, às vezes o controle está na mão da liderança, mas a liderança não quer dar o controle para Deus. E não faz sentido, gente, não faz sentido quando eu leio a partir de Levítico até Deuteronômio ali, o Antigo Testamento, eu vejo que Deus ele trouxe o povo de Israel ali do Egito e tudo mais, né? E a partir de Levítico, Deus ele vai mostrando ali para Moisés tudo que era para ser feito, né? Ali na congregação, vamos dizer assim, na igreja, ali com o povo, como que os levitas eles tinham que se comportar, como que a arca tinha que estar, como que era para ser feito a arca, como que era para estar a tenda, como que o povo tinha que se comportar ali na presença de Deus. Então era tudo muito organizado. E detalhe, quando eu leio aquilo, eu vejo que não partiu de Moisés, tudo aquilo, toda aquela ordenança ali, partiu de Deus, do próprio Deus. E hoje a gente tem visto nas igrejas, né, que o controle está na mão de quem? Da liderança, os pastores. Não, Deus, eu quero fazer do meu jeito aqui. Eu acho que seria muito diferente quando... Eu creio que vai ser muito diferente quando a gente fala, Deus, tá aqui o controle para o Senhor.
faz o que o Senhor quer, as conferências têm que ser do jeito que o Senhor quer, os congressos têm que ser do jeito que o Senhor quer. Jesus, fala comigo, Jesus. Fala comigo como que eu posso cuidar da tua igreja, da tua noiva. Jesus, eu não quero fazer do meu jeito, mas quero fazer do seu jeito, sabe? E quando é do jeito de Jesus, gente, é leve, é suave, sabe? Eu lembro quando Salomão terminou ali a construção do templo, o povo ele começou a levar, se eu não me engano, espontaneamente as ofertas, espontâneo, do coração, porque eles queriam. E eu lembro que quando eu leio, a glória do templo, a glória de Deus invadiu o templo, porque foi mandamento do Senhor, Deus que quis que Salomão construísse aquele templo, e se Deus quis que Davi construísse aquilo lá, a presença de Deus estava ali todo o tempo. Então tem muita diferença quando a gente constrói pra gente, e tem diferença quando a gente fala, Jesus, está aqui o controle. E eu lembro também de Moisés, né? Se eu não me engano, o Êxodo, a partir do 33, que ele fala, Senhor, eu não vou dar mais nem um passo se o Senhor não estiver comigo. É por isso que é tão pesado, porque muitas vezes a gente não deixa o controle nas mãos de Deus, a gente pega o controle, quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira. É por isso que para mim, durante esse tempo, ele se tornou um fardo muito pesado. Regras, mandamentos, podes e não podes, e quanto mais eu fazia, mais pesado ficava. E Jesus nunca pediu isso de mim, né? Ele disse que seus mandamentos não são penosos. Talvez você se encontre, né, nessa condição hoje, eu não sei. Mas eu sei que eu estava meio que relutando com Deus de falar sobre isso, de expor o meu coração, né, hoje, né, falar a respeito disso. Não tem nada a ver com a igreja que eu congrego hoje, pelo contrário. Na verdade, lá eu estou recebendo cura. E está sendo um pouco difícil para os meus pastores, para os meus líderes, porque eu sei que essa cura é um processo, né? E que aos pouquinhos o Senhor vai me curando mais ainda, né? Eu lembro que teve um dia que eu pensei em fazer um projeto, né? E eu perguntei do meu líder, a gente pode fazer? E ele falou, pode, Dai. Você tem liberdade para fazer isso aqui, sabe? Então, que a gente possa refletir muito, sabe, sobre isso. Eu acho que eu sou muito corajosa de falar a respeito disso, porque eu tenho certeza que algumas pessoas elas vão ficar meio para trás comigo, né? Mas sabe uma coisa, meus irmãos, aquilo que eu aprendi, né? Mais importante é obedecer a Deus do que os homens. E eu lembro, depois que eu saí de lá, andava com muita gente. Todo final de semana saía pra lá e pra cá. Só ficou uma amiga. O resto não fala mais comigo, né? Na verdade é aquilo, né? Sabe aquele crente aquele amigo que só te procura quando precisa? E a mesma coisa somos nós com Deus, né? A gente só procura Deus quando precisa. Quando tá na dor, quando tá na luta. Não procura Deus por aquilo que Ele é e não fala, Deus, eu vou tirar esse tempo pro Senhor, né? E eu não sei vocês, mas quando todo mundo foi embora, Jesus era o meu amigo. Quando faltou recursos,
o Senhor era o meu Jeová Jireh. Quando faltou recurso, não me faltou muitas vezes. Eu lembro que uma vez eu mais algumas meninas que queriam evangelizar. A gente estava se preparando para evangelizar no carnaval, né? E aí foi um bafafá doido. Imagine você ter que pedir para fazer aquilo que Jesus quer que você faça. E aí, o que aconteceu? Eu não fui, porque foi um bafafá doido, aconteceu muita coisa, falaram muita coisa, falaram que não era pra mim ir e que eu era rebelde, né? E quantas coisas eu fiz, muitas vezes sem aprovação deles, né? Aprovação de homens. E às vezes eu ia meio culpada. Imagine você ir evangelizar, você ir pregar a palavra do Senhor para quem precisa e você se sentir culpado por isso. Que você não avisou sua liderança. E durante muito tempo aí, muitos anos, né? A minha vida foi cerceada, porque às vezes eu não tinha tempo nem para ir para nenhum lugar, era sempre muito ocupada, sempre muito. Os finais de semana não me permitia descansar, não me permitia viver, viajar, ficar com a família, assistir um cinema, comer um lanche, porque eu pensava que talvez eu ia desagradar os homens, né? Quando na verdade era para ser o contrário, eu tinha que desagradar os homens para agradar a Deus, né? Eu sei que vocês podem dizer que eu sou meio doida, ou eu tô falando isso aqui, eu sou muito corajosa, e sou mesmo, né? Graças a Deus que eu não falei nomes aqui, porque senão vai dar processo, não sei. Mas eu preciso alertar as ovelhas de Jesus. Gente, não é saudável. Não é algo saudável pedir liberação para ir para um shopping da tua liderança, pedir liberação para pregar em outras igrejas, né? Não poder faltar o culto, porque se faltar o culto é porque você está desviado, você está afastado dos caminhos do Senhor. E aqui é isso e aquilo, sabe? Quando na verdade, quando eu leio em Salmos, fala que Deus tem prazer no bem-estar dos seus servos. E quando Deus tem prazer que você descanse, que você viva para o Senhor, sabe? E esses dias o Senhor me visitou aqui e falou: filha, eu te libero. Não porque Deus estava me prendendo a fazer algo, mas eu acho que eu precisava ouvir esse mais uma vez, né? Esse id, vai, faz. Você não sabe o que Jesus quis dizer quando ele disse eu te libero? É que o véu do templo se rasgou e que eu tenho livre acesso, né? E que a palavra diz que Jesus ele morreu para nos dar essa liberdade. Jesus morreu para que a gente seja livre, para que a gente possa, sabe, essas últimas semanas, né, Semana da Mulher, lá na faculdade, o Senhor me levou ali com um propósito, estou ali com um propósito. E aí, como Deus ele trabalha, né? Não dentro de um templo, mas fora de um templo. E aí, esses dias, a gente elaborou um culto, fez um culto lá, eu estava ali todo o tempo elaborando, fazendo, como que ia ser a programação, tudo mais, e deu tudo certo. A diretora administrativa é meio mística
E eu via que o Espírito Santo começou a trabalhar ali, o diretor financeiro começou a chorar, a diretora administrativa começou a chorar. E aí também teve uma jovem, acho que ela é da minha idade, né? Ela já é doutora, tudo mais, e sócia lá. E aí o diretor administrativo chamou ela e ela foi. E ela não queria ir porque ela disseram que ela era ateia, né? Não acreditava em Jesus. Ela foi por educação. Sei que o Espírito Santo falou muito comigo e falou muito mais com eles, né? Quando foi no final, eu via muita gente chorando. Ela não estava chorando, né, essa moça, mas ela estava... Sabe quando você vai para um lugar e você fica olhando aquilo e você vai para um lugar que você nunca foi. E é muito bonito esse lugar e você olha assim, admirada, poxa, que uau, que incrível. Quando eu olhei pro rosto dela era assim que ela tava depois do culto, né? E aí ela tava olhando todo mundo ali se abraçando, né? Que alguns lá são cristãos, outros não. E ela olhando o culto ali, vendo tudo que estava acontecendo, a palavra maravilhosa, ela estava admirada daquilo, sabe? E no final falaram que ela era a primeira vez que ela estava num culto, ouvindo o culto, né? E como Deus ele faz, às vezes Deus ele leva as pessoas para outros lugares. Eu sou contra de, e isso tem muito nas igrejas, né? Só a minha igreja. É só a minha igreja que vai trazer o avivamento, é só a minha igreja que é correta, é só aqui que Deus ele faz curas e milagres, é só aqui, é só aqui, é só aqui. Isso me deixa muito irritada. Isso me deixa muito irritada, na verdade, eu fico muito furiosa, né? Graças a Deus, esses dias eu tô muito João, eu tô muito assim, o Espírito Santo tá trabalhando assim muito no meu coração, né? Reconheço muito assim que preciso de cura, né? Então Deus ele age da forma como ele quer, aonde ele quer, no local que ele quer. E eu contei pra você aqui, a gente já vai terminar a live, né? Eu acho que já tá umas 2 horas de live aqui. Que aquilo que Deus ele fez na minha vida. E se você que tá aqui, eu lembro que esse tempo também, né? Onde eu só é obra, não tem mais nada na minha vida, é só obra. Eu lembro que, né, essas muitas regras, esses muitos mandamentos que não partiam de Deus, né, que eram de homens, na verdade, né, me fez ficar muito ríspida, muito dura, muito dura. Na verdade, eu acho que eu com muitas pessoas eu fui muito dura. Se você tá aqui, já foi da minha célula, né? Eu quero te pedir perdão, porque aquilo que eu aprendi, sabe? E é interessante que a liderança, o pastoreio, precisa ser muito como de Jesus, muito curado, sabe? Porque se não for, gente, tudo aquilo que você aprende, você passa para outras pessoas, sabe? Eu acho que tem muita gente que foi da minha célula, né? Você que está assistindo, que talvez eu fui muito dura, muito ríspida. Talvez eu te ensinei coisas que eu aprendi, que não é bíblico, que não é de Deus, que Deus ele tem prazer quando você vai visitar outras igrejas em outros lugares. Quantas vezes eu tinha maior carinho por pessoas de outras igrejas da mesma área
E não ia porque se eu fosse é porque eu era rebelde. Eu não ia lá porque dar um abraço, receber uma palavra no culto porque eu era rebelde. E quando Deus ele fala, né, na sua palavra, né, que é bom que os irmãos vivam em união. E quantas vezes pessoas que eu admirava de outras igrejas e que eu gostava de conversar e tudo mais, quantas vezes eu não ia nos cultos ou não ia dar um abraço, porque se eu fosse, talvez eu era rebelde. E eu lembro que todas as vezes que eu chegava nos cultos de jovens ou nos cultos de domingo, tava muita gente com a cara feia lá pro meu lado. E isso não é saudável, isso não é mandamentos que partem do Senhor, são regras humanas, sabe? Deus ele quer que a gente viva em união, sabe? E por isso que se tornou tão pesado para mim. Por isso que durante muito tempo eu se tornei ríspida, chata, né? Muita gente me apelidava já da M Santa e tudo mais, e era muito chata mesmo, sabe? Eu vivia ali no meu mundinho, né? Achava que só a minha igreja ia ser salva, só... Ai, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. E, gente, a gente já está encerrando, né? Que você possa refletir sobre tudo isso. Nada do que eu falei aqui, nada do que eu falei, os versículos aqui são bíblicos, e é o Espírito Santo quem convence. As ovelhas de Jesus, elas ouvem a voz de Jesus e elas seguem Jesus, né? Que você possa refletir sobre tudo isso. Eu, como cristã, como serva do Senhor que viveu tudo isso aí, né? Todo esse cerceamento, esse sistema de igreja que os mandamentos e regras eram mais humanos do que de Deus, né? Tudo isso que eu compartilhei aqui com você é real, é verdadeiro. E eu lembro também que teve um tempo que eu falei assim, não vou mais congregar em nenhuma igreja e também não vou mais fazer mais nada para o Senhor, porque tudo aquilo que eu faço é impedido, né? E a gente conseguiu, com a ajuda de Deus, assim, fazer algumas coisas ainda, né? A gente ainda conseguiu evangelizar na praça, né? Com muitas barreiras, porque eu acho que o Espírito Santo começou a falar lá para eles, olha, essa obra não é de homens, é de Deus, né? E aí eles deixavam, mas tinha coisas ainda que a gente era muito presos, né? E eu lembro que eu falei pra minha irmã, a Dina também viveu nessa época aí, e ela ficava escandalizada. Às vezes eu nem falava, às vezes eu guardava só pra mim, né? Pra não causar indignação, né, nos jovens que estavam ali perto de mim. E eu falava pra Dina, eu não vou mais congregar, eu não vou mais fazer mais nada, porque tudo aquilo que eu faço é impedido. Tudo aquilo que eu faço, as pessoas, a liderança barra, e eu já tô cansada, sabe? E aí a minha irmã sentia a mesma coisa, sabe? E aí queria até me afastar do Senhor por conta disso, né? Mas graças a Deus, Deus ele me guardou, Deus ele me cobriu, Deus ele tem me levado para uma igreja onde os meus irmãos, né, têm cuidado de mim. E aquela música da Tamires Garcia que fala, né, a tua mesa cura. Tanto que eu me desgastei, tanto que eu me desgastei cuidando de uma vinha que não era minha, procurando achar meu valor, procurando impressionar Jesus, procurando
me matar, né? Em uma obra que na verdade era de homens, né? E de homens com a desculpa que era obra de Deus e tudo mais. E Deus, graças a Deus, ele me guardou durante esse tempo, mas causou sequelas dentro de mim, causou muitas sequelas, muitas traumas também. Tanto é que os meus pastores, o meu líder, ele não entende muito, né? Porque eu falei isso pra ele. Eu espero que ele assista essa live, né? E às vezes não quero fazer muita coisa lá com medo de que talvez aquilo que eu fizer vai... Enfim. Com medo de ser machucada, né? Na verdade. Então, Deus, ele tá trabalhando essa cura no meu coração, né? E eu creio que Deus, ele chama uma geração de líderes, de pastores realmente com o intuito de levar essas pessoas até Cristo, de não ser dono dessas ovelhas, mas porque as ovelhas, elas são de Jesus, né? Líderes que liberem outras pessoas, né? Homens e mulheres a sair, a fazer a diferença, a viver o seu propósito, sabe? Eu acho que eu sinto falta de uma liderança que fale assim. Durante anos eu senti falta, né, de uma liderança que fala: vai, faz, voa. Você é livre para fazer a vontade de Deus, você é livre para fazer aquilo que Deus quer que você faça, né? E eu acho que tá faltando isso no Brasil. E uma frase que a Tamires Garcia, ela fala que ou Jesus, ele vai sentar na mesa, né? Eu creio que Deus vai fazer muitas reformas no Brasil, na igreja brasileira. E ela fala: ou a igreja vai sentar para ceiar, ou Jesus vai virar a mesa. E eu creio que essa justiça aí vai vir de Deus, né? Cada um examine-se o homem a si mesmo, né? Eu tô falando isso aqui, gente, de outras, né, igrejas que eu congreguei e tudo mais. Se você tá aqui, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, né? Não tenho raiva de você, não tenho mágoa, né? Na verdade, essa obra Deus está fazendo em mim, essa cura, né? E a gente, com certeza, né? Eu sou a mesma, entendeu? A mesma que congregou um dia com você, né? Você pode vir aqui na minha casa, você pode comer na minha casa sem problema, né? E um dia a gente pode sair, a gente pode um dia se divertir, a gente pode fazer algo pro Senhor, até mesmo pro Senhor, né? Eu falo isso com paz no meu coração, viu? Não tenho mágoa nem ressentimento de ninguém, né? Já liberei todos em nome de Jesus, né? Mas eu preciso alertar as ovelhas de Jesus, eu preciso dizer que tudo isso que eu vivi durante esses anos não é saudável, não é de Deus. Eu poderia aqui detalhar muitas coisas para vocês, se vocês ficarem indignados, né? Mas eu não vou fazer isso, não quero fazer isso. E só eu e Deus sabe, né? O que eu passei, mas meu papel aqui como igreja do Senhor é alertar, né? Que você possa olhar para a palavra, você possa olhar aquilo que Deus está falando, né? Vocês são meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu mando. E a gente precisa estar muito alerta, estar muito atento naquilo que Deus está falando, com aquilo que Deus está pedindo, com aquilo que Deus está falando nesse tempo para nós, né? Muita gente não entende por que
2, 3 anos atrás eu fazia muitas coisas para o Senhor e hoje não faço tanto quanto antes. Porque Deus ele me permitiu descansar. Eu acho que se eu tivesse nesse mesmo ritmo, Deus ele não me visitaria da forma como ele me visitou. Sabe por quê? Porque é no descanso que Deus fala. É quando a gente descansa. É quando a gente... eu lembro do profeta, do Deus do céu, que Jesus, Deus ele veio visitar, ele estava na caverna, né? Esqueci o nome, Elias. Deus ele não veio com um trovão, Deus ele não veio com um terremoto, Deus ele veio de uma forma suave falar com Elias. Por que você está aí, Elias? Né? Então, Deus ele fala no descanso, Deus ele nos cura no descanso. Esse é o momento que Deus ele tem preparado para mim, né? Para me conhecer, para me descansar no Senhor, para que eu possa aproveitar meu segundo sobrinho, porque o primeiro eu não aproveitei, porque eu estava enfornada dentro de uma igreja, fazendo coisas lá, né? E hoje eu consigo aproveitar o meu segundo sobrinho, Samuel. Hoje eu consigo me alegrar, né, com a minha família. Hoje eu consigo sair, aproveitar. Hoje eu consigo viajar. Hoje eu consigo sair num shopping e não é pecado, porque Jesus ele vai estar lá com você, né? Então, gente, é isso, né? Eu não sei se vocês entenderam bem. Crônicas de Liberdade é isso. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E não volte para aquele jugo de escravidão, né? Isso que fala, né? Vocês possam entender aquilo que Deus está falando, né? As ovelhas de Jesus, elas ouvem a sua voz e elas seguem Jesus, né? E o meu trabalho aqui é só plantar. Meu trabalho aqui é plantar a semente no seu coração, né? O meu trabalho aqui é falar aquilo que... as verdades do Evangelho, né? Ainda que dou alguns, eu acho que eu vou estar fazendo mais alguns vídeos e Deus está me pedindo umas coisas assim que eu tô falando, Jesus, não é possível que o Senhor está me pedindo isso aqui, mas Ele está me pedindo e é melhor obedecer, né? Ele. E algumas coisas que muitos líderes religiosos vão bater o pé, mas o mais importante é obedecer a Deus, né? Aquilo que Deus está falando, aquilo que Ele quer que eu fale, né? E que a gente possa colocar as nossas mãos, né? Diante do Senhor, a nossa vida diante do Senhor, e creio que um dia Deus ele vai restaurar, vai trazer uma igreja gloriosa. Quero falar aqui também outra coisa, que a igreja ela não é perfeita, ela tem líderes, pastores imperfeitos, né? E que se eu for olhar para isso, eu não congrego. Mas é muito importante a gente congregar, gente. É bíblico, é um mandamento, né? Não deixei de congregar. Paulo fala a respeito disso. Eu passei por tudo isso, gente. Eu poderia não estar congregando, eu poderia não estar fazendo nada para Deus, mas eu sempre obedeci ao Senhor. Jesus, tô toda quebrada, toda lascada, mas eu vou congregar. E graças a Deus Jesus me levou para uma igreja onde eu tô recebendo cura no meu coração, né? Onde tô vendo algumas coisas que eu não via em outras igrejas que eu já congreguei, e Deus está me curando lá, né? E claro que, né, como eu falei, muitas lideranças, pastores, eles não são perfeitos, eles erram também, né? Mas creio que um dia estaremos diante do Senhor, gente, essa é a verdade.
E sabe de uma coisa? Um dia a gente estará diante do Senhor e a gente não vai estar com a nossa liderança do lado e nem com os nossos pastores. A gente vai estar cara a cara com Jesus. E Ele vai falar: mostra-me tuas mãos, o que você fez para mim? E aí a minha desculpa não vai ser: Jesus, olha, eu não evangelizei porque meu pastor ele não deixava, minha liderança não deixava. Naquele grande dia vai estar só você e Jesus. E Jesus vai te dizer: mas eu falei para você. Não é verdade? Eu falei na minha palavra para você ir. Por que você não foi? E essa é a grande verdade. Naquele grande dia a gente não vai estar com, né, o nosso pastor do lado e ele assumindo a responsabilidade de ter falado: olha, naquele dia, naquele outro dia, naquele dia lá, realmente eu não deixei eles irem, né, Jesus, porque eu não quis que eles fossem. Na verdade, talvez acontecesse alguma coisa no caminho, né? Ou eles pegassem uma bala perdida, algo assim do tipo. É por isso que eu não deixo eles ir, né? Então, gente, isso aqui é muito forte. Tudo que eu falei, isso aqui acontece muito, né? E eu acho que eu relutei assim com o Senhor de não falar isso aqui. Eu tô abrindo meu coração para vocês, né? Coisas assim que ninguém sabia sobre mim, estão sabendo agora, né? Porque Jesus quer que você seja curado. Jesus quer que você seja liberto desse sistema, né? Que era para você estar voando, que era para você estar fazendo muitas coisas para o Senhor. Porque a tua liderança está impedindo, você não vai. Porque para você é mais importante obedecer aos homens do que a Deus. E naquele grande dia, a gente não vai ter desculpa diante de Deus. Aquele grande dia, Deus ele vai dizer: mas eu não te disse para você ir, eu não te disse para você ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, eu não te disse para você ir evangelizar, eu não estava com você, eu não disse que eu não ia, eu disse na minha palavra que eu jamais ia te deixar, jamais ia te abandonar, eu estava sempre com você. Para você foi mais importante obedecer aos homens do que a mim. Porque, gente, às vezes a gente obedece mais aos homens do que a Deus. Às vezes Deus está falando para a gente fazer por conta dos podes, não podes. Eu não deixo você fazer isso ou aquilo. Você vai fazendo, né, na verdade, aquilo que o homem quer. Né? Porque, na verdade, é por isso que eu desabei. Uma hora você desaba, gente. Eu cheguei na minha igreja, né, na igreja que eu tô agora, toda quebrada, toda arrebentada. Deus está operando algumas curas no meu coração, tá? Mas eu sei que Ele vai operar mais curas, entendeu? E cheguei toda quebrada, toda arrebentada. E às vezes eu sou arisca com algumas coisas, às vezes eu sou tão traumatizada com algumas coisas que eu fico pensando, fico analisando ali na Bíblia, é porque eu vivi aquilo, sabe? Mas Deus está me curando, né? E quero deixar essa palavra, né? Essa ministração para vocês. Vocês possam refletir sobre isso. Busquem na palavra de Deus aquilo que Deus ele quer que vocês façam, não aquilo que os homens querem que vocês façam, né? E vivam para o Senhor, né? Toda a vida de vocês vivam para o Senhor, agradem o coração de Deus. Você é livre. Jesus ele te libertou, ele te salvou. Você é livre. Você é livre para evangelizar quem você quiser. Você é livre para fazer aquilo que você quiser. Você é livre para fazer aquilo que Jesus quer que você faça, né? Então, essa palavra que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? Me emocionei muito aqui e abri meu coração aqui para vocês. Vocês possam refletir, vocês possam
compartilhar essa live aqui também para quem precisa ouvir, né? E talvez as próximas lives vou perguntar de Jesus, aquilo que Jesus quer que eu fale aqui, né? Segundo aquilo que Ele deseja fazer através da minha vida, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Se vocês quiserem rever essa live novamente, eu acho que vale muito a pena. No início eu conto um pouco da minha história, como eu aceitei Jesus e tudo mais, até chegar até aqui, tá bom? Então vale muito a pena. Fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.